Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Podeis assentar. Quando nós entendemos, preste atenção, quando nós entendemos a antiga aliança e a nova aliança, as coisas ficam tão mais fáceis, irmãos. Quando nós entendemos que Ruth é uma figura da igreja e que Boaz é a figura de Cristo, nós podemos declarar ao nosso Boaz. Só que Ruth se preparou para uma noite, nós estamos nos preparando para uma vida, para toda a eternidade. Da mesma forma que Esther é uma figura da igreja, e que o rei Assuero é uma figura de Deus, o qual nós não tínhamos condições de entrar, mas a graça, o cetro de justiça foi estendido para nós. E quando Esther se aproximou diante do rei, que é Deus, o rei se agradou de Esther, e ele disse: você pode pedir até metade do meu reino. A graça, através de Jesus Cristo, nos dá direito a tudo que é do rei. Isso não é maravilhoso, irmãos? Sem a graça, sem a obra do Calvário, nós poderíamos morrer. Mas como nós alcançamos graça, e como disse Paulo à igreja de Coríntios, nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele estendeu o cetro para nós. Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 5, verso 1. Acharam? Diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a imagem e semelhança de Deus o fez. Presta atenção. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Perceba que o nome é Adão, mas no dia em que foram criados, está o mesmo nome para duas pessoas. Foram criados, mas só tem o nome de Adão. Presta atenção, versículo 3: viveu Adão 130 anos e gerou filhos à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Preste atenção, queridos. O escritor vem falando da genealogia de Adão, e ele começa dizendo que Deus o criou à sua imagem e semelhança. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado como uma extensão de Deus, com a mesma natureza, com o mesmo DNA, não com a mesma dimensão, não com a mesma dimensão, mas com o mesmo DNA, com o mesmo gene. Preste atenção. Quando nós entendemos sobre jurisdição, as coisas ficam mais claras. Ou se nós entendêssemos sobre jurisdição,
jurisdição tem a ver com leis, né? Sobre determinadas, ou uma lei servir em um lugar. Por exemplo, nos Estados Unidos, as leis são muito estadual. Tem estado que apoia, tem estado que a lei de pena de morte existe. Tem outros estados que não tem pena de morte. Então, a jurisdição lá muda de acordo com o estado. Como existem leis no Brasil que depende, tem uma lei estadual que alguma cidade aceita e outras não. Eu preciso entender, irmãos, qual jurisdição eu vivo. Eu preciso ter ciência de onde eu estou estabelecido, porque é de acordo com a minha jurisdição que eu posso reivindicar o que é meu por direito. É de acordo com a minha jurisdição que eu devo discernir se aquilo faz parte a mim ou não. Uma das coisas que a igreja não entende é que Deus não tem nada a ver com o mal. Deus não tem nada a ver com o mal. Por quê? Porque antes do pecado, o homem não tinha mal nenhum. Antes do pecado, o homem não vivia em doença. Antes do pecado, o homem não vivia em maldição. Antes do pecado, o casamento do homem era perfeito. Antes do pecado, irmãos, não havia necessidade, não havia falta. Após o pecado, o mal começou a reinar. A reinar, pastor? Sim. O homem entregou o reinado que ele possuía na mão do inimigo, e o inimigo passou a reinar na terra. Ou seja, havia um tipo de jurisdição, uma jurisdição onde a saúde era real. Irmãos, não acontece quando um prefeito, um governador assume o estado ou a cidade, e dependendo da consciência do prefeito ou do governador, aquela cidade muda. Claro que não depende só dele. Nós temos um fato que está acontecendo aqui em Itapevi, uma mudança na cidade, porque entrou alguém com um entendimento diferente. Quando Deus criou o homem, esse homem tinha uma mentalidade dos céus. Quando o homem pecou, ele perdeu o governo, um novo governante assumiu, e esse governante, que é o diabo, estabeleceu dentro do seu governo morte, roubo e destruição. Isso é a jurisdição maligna. João 10:10. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aqui, esse texto tão conhecido de João 10:10 separa duas jurisdições. Ele está dizendo o que ele não faz e o que ele faz. Ele está dizendo o que não cabe a ele. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está dizendo: roubo, morte e destruição não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. Quando nós não conhecemos a natureza de Deus, nós podemos atribuir a Deus o que o diabo faz, ou o que o diabo tem feito. Escute, atribuir a Deus o mal é não conhecer a sua natureza.
atribuir a Deus, que é o nosso Pai, o mal, é não conhecer o Pai. E muitas vezes, por não conhecermos, irmãos, se nós quisermos, ou se desejamos, ou se queremos conhecer o coração de Deus como Pai, ainda que estaremos errando milhões de quilômetros, é só você avaliar como você ama os seus filhos e o que você faria por eles. Nós estaríamos muito longe, ou estaremos muito longe avaliando dessa forma, mas eu acho que já dá para ter uma ideia. Em que condição, em que circunstância, em que forma de erro nós puniríamos o nosso filho com uma doença mortal? Temos pais aqui? Temos mães aqui? Pense em que condição você amaldiçoaria o seu filho. Nós estamos longe, irmãos, porque a Bíblia diz: se nós que somos maus sabemos dar boas coisas, a Bíblia diz: se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Ele está dizendo que por mais que nós somos maus, ainda assim não queremos coisas de mal aconteça, não queremos que mal nenhum aconteça aos nossos filhos, sim ou não? Haveria alguma condição que você desejaria a morte do seu filho? Não há condição. Se nós, que a Bíblia diz, não que somos mais mal por natureza, e quando foi dito isso em Mateus, ainda não tínhamos passado pela cruz, mas mesmo assim, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que estás no céu. Partir desse pressuposto nos ajuda muito. É tão simples, é tão básico esse ponto que eu estou ilustrando, mas partir desse ponto básico nos ajudaria muito. Muito, porque se eu não faria isso com meu filho, Deus não faria isso comigo, meu Pai não faria isso comigo. Um dos seus filhos já quebrou o braço, não já, Alex? A Fernanda quebrou o braço, né? Ela não quebrou o braço assistindo televisão, né? Assim, lendo um livro, estudando. Ela quebrou o braço fazendo uma arte ou um acidente que sofreu. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que existem coisas que acontecem nos nossos filhos, foi uma traquinagem deles, ou um acidente, mas não foi o que o pai queria. Mas não foi o que o pai queria. Preste atenção, olhe para mim. Existem coisas que acontecem na nossa vida que muitas vezes é traquinagem. É traquinagem nossa. É um acidente nosso, mas não é o que o pai queria. Dá para você entender isso? Eu não posso, um dos pecados que a igreja tem cometido, a igreja no geral, é atribuir a Deus as ações do diabo. Por quê? Porque se eu não sei, se eu não conheço Deus por natureza, eu vou julgá-lo por atitude. Não importa o quanto pareça mal, ele é bom. E não importa o quanto o diabo pareça bom, ele é mau. É natureza, é jurisdição. Quando Deus criou o homem no seu estado original, o homem era a imagem e semelhança de Deus. O homem vivia sobre uma jurisdição celestial. Mas nós lemos no versículo 3: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Depois do pecado, ele já não gera segundo Deus, ele gera segundo ele. Ele passou a gerar a partir dele.
O primeiro homem era um molde, era uma matriz. Quando ele morreu, ele se tornou outro molde, outra matriz. Só que Jesus Cristo veio, e ele é outra matriz, ele é outro molde. Pastor, mas nós estamos no primeiro molde ainda, não aqueles que estão em Cristo. Escute, irmão, se você não sabe em que jurisdição você vive, você vai aceitar coisas que não tem nada a ver com você. 2 Coríntios 5,17. Eu não vou abrir, mas se você está anotando, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo, diga tudo. O que é tudo, irmão? Tudo se fez novo. Alguém está em Cristo? Ao pecar, o homem morreu, e ao morrer, ele se tornou uma matriz de morte, de destruição, de doença. Porém, na cruz do Calvário, Jesus não só nos substituiu, Ele nos incluiu. A cruz não é apenas substitutiva, ela é inclusiva. Porque se Ele apenas tivesse tomado o nosso lugar, e você vai ouvir isso, pastor, eu já ouvi isso, você vai ouvir isso dezenas, centenas, milhares de vezes, até você entender, até nós entendermos. E a nossa escola, que vai começar dia 30, nós vamos começar aí. Nós vamos começar, eu falava com a André sobre isso, foi ontem ou foi hoje. Nós vamos começar falando quem nós éramos antes do pecado, o que o pecado fez com a gente, quem é o diabo, até levar o homem ao estado atual. Não adianta nós falarmos de ministério sem primeiro identificarmos identidade. Se a cruz tivesse sido apenas substitutiva, a nossa dívida teria sido paga, mas nós seríamos as mesmas pessoas. Se Jesus tivesse assumido apenas o nosso lugar, nós não deveríamos nada, mas ainda seríamos as mesmas pessoas. Irmãos, isso é tão importante, mas como ela foi inclusiva. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Porque morreste, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Porque morreste, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Eu não estou mais na antiga jurisdição. Na cruz, eu não só fui perdoado, eu morri. Eu postei uma frase hoje, mais ou menos assim: um dos maiores benefícios que nós recebemos não foi só a garantia de ir para o céu no futuro, mas o benefício de recebermos a vida de Cristo aqui, agora. A vida de Cristo aqui, agora. Nós somos portadores da vida de Cristo. Nós não temos outra vida, nós só temos uma vida. Paulo disse em Gálatas, capítulo 2, versículo 20: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ah, pastor, mas era Paulo. Paulo não estava falando de uma condição peculiar dele. Paulo estava falando de uma condição para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu não faço parte, domingo eu quero falar sobre isso com mais clareza, irmãos. Se eu não faço parte da antiga aliança mais, se eu não estou conectado ao velho homem, eu não faço parte de nada dessa jurisdição. Meu casamento não está em jurisdição de destruição.
O meu corpo não está na jurisdição de doença. Eu não estou na jurisdição de maldição. Eu estou numa nova jurisdição, que é a restauração da jurisdição inicial, original. Não aceite, não ouça nada que contradiga isso. Isso não é a verdade do ministério gerando filhos. Essa é a mensagem do Calvário. Tudo que nós deveríamos guerrear é guerrear contra as mentiras da nossa mente, para vivermos aquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Pastor, e como o senhor explica a doença? Não faz parte da sua jurisdição. Nós somos um país que tem, acho que eu não vou estar exagerando se eu falar milhões de leis. Mas leis que poucos são reivindicadas. Existe, por exemplo, a lei do Renavan, que quando sofre um acidente, é isso? DPVAT, obrigado. O DPVAT, se alguém sofre um acidente, ele tem direito, sim ou não? Você sabia que existe milhões guardado na conta do DPVAT, porque muitas pessoas não reivindicam? Você sabia que existem escritórios hoje que trabalham só com isso? Sofreu um acidente, você manda tudo para eles e eles entram e reivindicam aquilo que é seu. Reivindicar o que é meu é um favor? Diga, é direito. Mas, se a pessoa que sofreu o acidente não der entrada, vai chegar automático? Vai não? Mas é seu direito. Existem coisas que nós não vivemos, não é porque não é nossa, é porque nós não reivindicamos. E aí, pastor? Isso não seria um favor, é seu direito. Diga, é meu direito. A cura não é um favor, porque cura não é promessa, cura é direito. Ser abençoado não é uma promessa, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Efésios 1:3, é direito. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Que muitas vezes nós estamos tentando quebrar maldições que já foram quebradas. Nós estamos tentando ser abençoados quando nós já fomos. Nós estamos tentando viver de meritocracia, tentando ganhar a Deus com aquilo que Ele já nos deu. Escute, a lei da semeadura sempre vai existir. Ela vai existir. Mas a lei da semeadura é a lei da entrega. O que eu estou falando é sobre jurisdição, nós entendermos isso. Então, a guerra travada não é para que Deus me abençoe, é para que eu entre naquilo que Ele já fez. Existem coisas que não fazem mais parte da sua vida, não tem a ver mais com a sua jurisdição. Ah, pastor, então isso é para o mundo inteiro? Não, isso é para quem está em Cristo Jesus. O mundo inteiro está salvo? Não, quem está salvo é quem está em Cristo Jesus. Não existe mais maldição? Existe, mas não deveria existir sobre quem está em Cristo Jesus. Não existe doença? Claro que existe. Não existe maldição? Claro que existe.
E digo mais, existem coisas que nós levamos para dentro da nossa casa que está amaldiçoado. Você sabia, irmão, deixa eu só abrir um parênteses aqui, que o dinheiro que você pega, ele é imoral? Ou não? Ele não é moral. E pelo fato de chegar na minha mão, ele não chega santo. Ele chega imoral. Mas eu tenho o poder de santificá-lo. Eu tenho o poder de abençoá-lo. Você sabia que a janela da alma são os olhos? E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz? Você sabia que se você abrir a sua casa, a televisão, para a imoralidade, você está abrindo para algo destruidor dentro da sua casa? Ah, não tem nada a ver. Tem sim. Eu sou autoridade e eu abri a porta para que aquilo entre. Eu sou autoridade e como autoridade eu determino o que entra na minha casa, o que entra na minha vida. Eu determino quem entra na minha casa. Você não determina isso? Às vezes, irmãos, nós estamos autorizando pessoas, eu estou falando não de pessoas, pessoas erradas, através de mentalidade, através da televisão, através da internet. Não quero ser místico com isso, eu só quero que você entenda quem você é. Você é uma autoridade e é você que define. Eu posso chegar na sua casa, provavelmente ela tem portão, eu só posso entrar se você me convidar. Você pode falar comigo através da grade. É você que permite o que vai entrar. Os seus olhos são as janelas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas quando você abre os teus olhos para um filme de terror, quando você abre os teus olhos para um filme de imoralidade, você está deixando isso entrar dentro de você. Quando você abre os seus olhos para noticiários de desgraça, de morte, de destruição, pastor, é a realidade. Não, não é a realidade. A realidade é o que a Bíblia diz. Isso é anormalidade. A nossa mente, ela é volúvel. A nossa mente, ela é inclinável. Se nós nos inclinamos muito para algo, aquilo que nós nos inclinamos vai se tornando a nossa verdade. Aquilo que nós vamos achando normal vai se tornando a nossa verdade. Mas quando nós não aceitamos aquilo, aquilo nunca vai ser a nossa verdade. Deixa eu te falar algo. Você sabia que seria muito importante você acordar e antes de ler qualquer coisa, antes de você abrir o celular, você deveria passar os primeiros minutos assim que você acorda, e isso vai se tornando um hábito, declarando o seu dia. Você abriu os seus olhos, talvez você esqueça isso na primeira vez, você declarando isso: obrigado, Senhor, por esse dia. Esse é um dia que o Senhor fez. O Senhor jamais começaria esse dia sem antes tê-lo terminado. Esse é um dia que o Senhor fez e eu te agradeço. Senhor, eu sou abençoado. Eu sou um homem saudável, uma mulher saudável. Eu sou próspero. Não há doença sobre o meu corpo. Escute, a sua mente está vazia. Ela não mandou informação nenhuma, não chegou nenhuma notícia ainda, porque a sua mente manda informações para o seu corpo. As primeiras informações que você manda é extremamente importante. Eu sou feliz. Na hora que você diz eu sou feliz, a sua mente recebe essa informação e ela manda isso para o seu corpo. Quantos de nós já lemos algo, coisas tipo assim: tomar água com limão em jejum é muito bom, e eu tomo isso todo dia.
quase todo dia, mas eu prefiro. Eu gosto disso. São coisas que você se alimenta. Faz toda a diferença, não é isso? Mas existe coisas, irmãos, que precisa sair daqui. Mas já acorda, pega o celular e vai ver as mensagens. Isso não é hora, trem, de você olhar para isso. Isso é hora de você liberar sobre o seu corpo vida. Senhor, eu sou um homem de paz, a tua paz excede todo o meu entendimento. Senhor, eu tenho negócios para fechar, eu tenho clientes para visitar. Eu peço sabedoria para lidar com cada um deles. Senhor, as bênçãos do Senhor estão vindo sobre mim nesse dia e me alcançando. Ah, pastor, o senhor fala como se não fosse acontecer nada de mal. A desgraça você já ouve na TV e na internet. Deixa eu te ensinar coisa boa. Eu não vou ser o pregador da desgraça e do caos. Já tem muita gente pregando isso na TV. Eu não estou falando de pregador, estou falando de programa. Então você não vai ouvir isso aqui. Estou te alertando para as mazelas da vida. Não, as mazelas da vida já vêm. Deixa eu te preparar para as coisas boas. Você aceita fulano na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Irmãos, eu nunca faço casamento assim, cara. Negócio de doença, na saúde. Não, eu estou falando na saúde, na alegria. Eu vou liberar as coisas boas, porque o anseio do meu coração é que você não viva doença no seu casamento, na sua vida. É, pastor, mas a gente vive tristeza, então você já acha que vai viver, por que eu tenho que publicar? Você já acredita que vem e precisa de alguém que profetize? Vamos liberar a vida, cara. Se vamos falar sobre alguém, vamos falar sobre vida. Esse diagnóstico aí não é bom, não? Vamos orar mais. Esse mais, irmão, já desgraçou com a biela. Vamos orar, né? Mas se vai orar, não tem mais, cara. Se tem mais, não ore. Você está vendo como é que é? Irmãos, isso não é atitude de fé. Isso é ficar com o pé em dois lugares. Vamos orar. E para Deus não tem nada impossível. Para Ele tanto faz uma dor de cabeça ou um câncer, Ele é o mesmo. A Bíblia diz, porventura haveria alguma coisa demasiadamente grande. Escute, eu estou te falando para você acordar de manhã e publicar a sua jurisdição. O seu corpo responde, o seu cérebro responde de forma... hoje é aquele dia, hein? Hoje é o 5º dia útil, é um dia terrível. O poder da vida e da morte está na língua, cara. Nós estamos sobre uma nova ordem. Nós estamos sobre uma nova jurisdição. Irmãos, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos abençoados através de Abraão. E Abraão veio antes da lei. E ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. A lei veio depois por Moisés. E Jesus veio da linhagem de Abraão. Abraão fez coisas terríveis, irmãos, mas ele creu. Escute, irmãos, o que o Senhor quer dizer com isso? Que mesmo que eu tenho feito coisas terríveis, eu não estou falando de uma vida de pecado, eu estou falando que não é por meritocracia, é quando eu creio. Porque se eu recebo pelo que eu faço, não é fé, é obras. Se eu recebo pelo que eu faço, irmãos, não é mérito, é pagamento. Mas se eu recebo pelo que Jesus fez, é graça, é favor. Você está entendendo? Se eu recebo um salário depois de um mês trabalhado, não é favor, é direito. Mas o senhor acabou de falar que a gente tem direito. Nós temos direito, mas não é um direito por obras, é um direito pelo que Ele fez. Você está entendendo isso, irmãos? É quem você é. Lembra daquela canção? Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai, é quem tu és. És perfeito em tudo que faz. Escute, irmão, você não foi chamado para ser bom, você foi chamado para viver naquele que é. Você não foi chamado para conquistar,
Você foi chamado para se apropriar, porque quem conquistou foi Ele. Escute, uma vida de pecado é uma anomalia. Não tem a ver com você que nasceu de novo. Alguém que nasceu de novo e volta para o pecado é como o cachorro que voltou ao vômito. Não faz mais parte de você. Ou você não nasceu de novo, ou você retrocedeu. Tudo que Jesus fez está na condição do seu espírito. E o seu espírito está na condição celestial. O problema é que ao invés de nós influenciarmos os nossos negócios, a nossa casa, a nossa mesa, o nosso celeiro, com a jurisdição, a constituição celestial, nós liberamos para a nossa casa. Esse mês não está fácil não, hein? Por que você não fala outra coisa? O mês já terminou? Escute, irmãos, Deus tem poder para colocar você em uma condição totalmente nova amanhã. Não vou nem falar agora, amanhã. Deus teria alguma dificuldade disso? Existe alguma barreira nele para isso? Existe alguma dificuldade que a medicina não consiga resolver que Deus tenha? Vocês só concordam comigo. Vocês estão concordando? Eu quero saber quanto isso é verdade. Vocês estão concordando com o que eu estou falando, mas quanto disso é verdade dentro de nós? Quando um homem na Bíblia declarou que ia ter comida abundante no meio de uma crise, alguém disse, olha só, se viesse chuva. Falou, então você vai ver, mas você não vai desfrutar. Escute, irmãos, Deus não precisa de uma estação boa para te abençoar. Ele já te abençoou em Cristo Jesus. O que nós precisamos é entrar em Cristo Jesus, nos apropriando dessa nova condição, dessa nova realidade, dessa jurisdição. Eu sou um homem santo. Agora escute, essa condição não é uma condição só que me beneficia para que eu viva abençoado, mas para que todos que eu encontrar no meu dia, na minha vida, eu abençoe. Eu sou, você é, nós somos o interventor das obras do diabo. Intervir, na certa palavra, não tá? Interventor. Nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. E quando encontrarmos alguém que está debaixo dessas obras, eu e você que recebemos o ministério da reconciliação, pastor, mas estava lá no meio da empresa, o que eu ia fazer? Chama ele para o banheiro, chama ele para a sala de escritório, de reunião. Vem cá, cara. Vem cá. O que foi? Vem cá, mano. Pastor, eu vou chamar o cara para ir no banheiro. Isso é bobo, irmão. Para com essa conversinha. Você está falando de alguém no milagre, cara. Você está falando de interromper uma obra. Acaba com essa mentalidade de bobeira. Se eu estiver orando para o cara no banheiro, alguém entrar, deixa o cara ver que você está orando por outro. Às vezes nós ficamos levantando muro, irmãos, quando deveríamos construir pontes. Hoje a Márcia estava contando algo para mim. Esse dia eu estava pregando a palavra, ela não trouxe o caderno dela, esqueceu. Eu estava com o material do Miguel, ela escreveu na página da apostila do menino, do livro do menino. Chegou em casa e esqueceu de tirar a folha. O menino levou para a escola. A professora leu tudo que estava escrito. Chamou o Miguel e falou, o que é isso, Miguel? Falou, foi minha mãe que escreveu. Que coisa linda. Siga o mesmo caminho dos seus pais. Pediu o endereço da igreja, quer vir aqui. Irmãos, quando você escreve vida, quando você libera a vida, aonde chegar, irmãos, vai dar certo. Escute, as pessoas estão tomadas, encharcadas de más notícias todos os dias. Não seja portador de mais uma. Nós não precisamos disso. Pastor, mas as coisas ruins vêm. Sim, mas não seja você que fale.
Eu gostaria de falar, não vai ter nada de ruim, eu estaria mentindo, mas eu gostaria de dizer. Eu só quero dizer que quando as coisas ruins chegarem, o problema não é quando elas chegarem, é como elas vão te encontrar quando elas chegarem. O problema, eu gostaria de dizer, não tem dia mal. Mentira, tem dia mal sim. O problema, irmãos, é quando o dia mal chega e me encontra mal. Mas se o dia mal chegar e me encontrar bem, ele está perdido. Porque o dia mal chegou e me encontrou bem. Você fala para ele, passa amanhã. Quando ele chegar no outro dia, está escrito do mesmo jeito, pode passar amanhã. Eu não vou aceitar. É a verdade acerca do reino, cara. É quem você é a jurisdição que eu estou. É essa que nós somos em Cristo. Devemos nos levantarmos e publicar essa verdade em todas as áreas. O cristianismo é completo. Ele é pleno, irmãos. É para todas as áreas. É para o teu ambiente de trabalho. Você sabe que eu não creio, irmãos, que Deus quer colocar a gente num ambiente bom. Eu não creio dessa forma. Eu creio que Deus quer colocar a gente num ambiente ruim. Para que aquele que é bom em nós transforme um ambiente ruim. Cada pessoa que nós encontrarmos, temos a oportunidade de liberar Cristo. De tocar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós não temos motivo para nos abatermos. Nós não temos motivo para desanimarmos. Nós não temos motivo, porque independente do resultado, vai dar certo. Vai dar certo. Você entende isso? Pastor, e se eu morresse? Fui promovido? Tadinho, creu tanto e morreu. Creu tanto e morreu doente. Não, só morreu doente, irmão, mas não chegou na glória doente, porque ninguém chega lá doente. O que eu quero dizer é que não importa o que aconteça, o resultado é favorável. Porque Ele já resolveu todas as coisas para o tempo presente e para o tempo por vir. Eu não creio, irmão, só nas coisas boas para essa vida, mas no porvir. Só que a minha esperança, Paulo disse, se a nossa alegria, se a nossa felicidade consiste apenas nas coisas dessa vida, quão miserável nós somos. Ou seja, nós devemos olhar para o futuro. E Paulo está certo, quem sou eu para falar que ele está errado? Porém, eu não posso esperar, irmãos, que as coisas boas sejam apenas para o futuro. Porque a Bíblia diz que Jesus andou por todas as partes fazendo o bem. Se o bem não era para o presente, por que Ele não só fez coisas relacionadas ao futuro? O povo está passando fome, deixa morrer, porque vai tudo para o céu e lá não tem fome, aleluia, glória a Deus. Esquenta a cabeça com isso não, deixa morrer que está salvo. Ó, fala o seguinte, não vou dar comida para você não, você aceita Jesus, morre, vai para o céu e está tudo resolvido, glória a Deus, aleluia. Não, irmãos. Paulo disse, eu gostaria de estar com o Senhor, mas por causa de vós eu estou. Paulo revela a preferência dele. E todos nós que estamos em Cristo, em condição de maturidade, deveríamos pensar dessa forma, que a condição de estar completamente pleno nele é muito melhor. Porque aqui ainda temos tristeza, lá nós não teremos. Isso deveria ser básico para um cristão, amém? Deveria ser básico para um cristão. Porém, eu preciso entender, irmãos, que Ele estabeleceu verdades para esse tempo. Jesus andou por todos os lados fazendo bem. Por onde você passar, esse é o seu chamado. Pastor, sabe, eu não sei se eu sou profeta, se eu sou pastor, eu não sei, eu queria saber quem eu sou. Deixa eu te falar quem você é. Deixa eu definir seu ministério hoje. Você é um agente do bem. Você é um agente do bem. Não se preocupe se você é pastor. Seja agente do bem. Opa! Qual é o seu trabalho? No planeta? Desfazer as obras do diabo. Estou aqui para isso.
Cara, eu quero falar para você, meu casamento está destruído. Cara, posso ir com a minha esposa lá na sua casa fazer uma visita para ajudar vocês? Como assim, cara? Você é meu amigo de trabalho. Deixa eu ir lá, cara. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente não quer se intrometer. Está na hora da gente ser mais intrometido. Deixa eu me intrometer um pouco na sua vida. Eu quero me intrometer na sua saúde. A realidade do Evangelho. E à medida, irmãos, que nós começarmos a praticarmos isso, isso significa que nós estamos crendo. E à medida que nós crermos, isso vai começar a funcionar. A Isabel foi em São Paulo uma vez, ganhou um muçulmano para Jesus. A mulher está ligando para ela, não é, Isabel? Foi um evangelismo de rua. Não subestime o que Deus pode fazer através de você. Mas o que vai nos habilitarmos a fazermos isso é reconhecermos quem nós somos e em quem vivemos. É quem nós somos e em quem vivemos. Ah, pastor, o mal acontece para todos. Sim, mas quem está em Cristo vive diferente. Responde diferente. O dia mal chega para todos, mas quem está em Cristo, quando o dia mal chega, encontra Ele bem. O dia mal nunca encontrou Jesus mal, irmãos. Nós precisamos, irmãos, ter palavras de vida. Nós precisamos, irmãos, ter uma boca que confessa, que cria as verdades do reino, que traz para a terra aquilo que já é real nos céus. Isso está em você. Você não está mais na jurisdição de morte. Os músicos podem vir, por favor. Você não está mais numa jurisdição de morte, de roubo, de destruição. Deixa Deus usar você nesse tempo. Não perca a oportunidade. Todos nós, diariamente, temos oportunidade de intervir na situação de alguém. Porque encontramos pessoas, conversa com a Marcinha, quantas pessoas lá onde ela trabalha, ela leva para o banheiro e ora. Esse tempo atrás uma chefe dela foi mandada embora. O chefe dela estava triste, ela levou para o lugar e orou pela chefe dela. Foi pela sua chefe, não foi, Marcinha, que foi embora? O gerente, né? E aí, irmão? E aí? Vamos lá, cara. Não trabalhe só por um salário. Se Deus te colocou no lugar, intervenha, manifeste os céus naquele lugar. Não, pastor, é lugar de negócios. Então o reino, o negócio do reino. Você está sob uma nova jurisdição. Você está em um novo território. Você está em uma nova aliança, em um novo testamento. Essa é a verdade acerca de quem você é. De quem você é. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te convidar você a estar em pé. Tu és santo, Senhor. Tu és digno, Senhor. Sandaramacau, feche teus olhos. Perceba a verdade que está no seu espírito. Perceba a vida que está no seu espírito. Vamos, olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Às vezes, diante de uma circunstância, de uma tempestade, precisamos olhar para dentro e não para fora. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Vamos. Existe vida dentro de você. Existe cura dentro de você. Existe paz dentro de você. Existe provisão dentro de você. Existe milagres dentro de você. Oh, rialabacoma mandai alabaçu. Riacasso riandarasho. Riandar alabacondo robeca.
Nós te adoramos, Abba.